testemunhar, eu sei, já tenho feito falta aqui, mas eu recomecei de uma forma muito especial. Vocês não têm noção. Primeiro, ele é o primeiro homem a aceitar o meu convite. Estou muito feliz por isso. Obrigado. Segundo, gente, eu descobri que ele tem dons, talentos. Ele é demais. Nada mais, nada menos que o poeta. O poeta. Biju. Não, tu não és Biju. Primeiro eu quero começar por aí. Ok. O teu nome mesmo é Emanuel, que tu Emanuel. disseste. Meu nome é Emanuel Moreno Lopes. Emanuel Moreno. E tu me disseste o significado de Emanuel. Emanuel significa Deus connosco. Deus que connosco. faz grande diferença na minha vida, não é? Sério? Então, olha, vamos começar por aí. Ok. Conta-nos lá. Assim, Emanuel é o nome do meu pai. Já daí fazia com que eu não gostasse muito do nome quando era mais novo, porque tirava-me um bocado a minha identidade. Eu era o Emanuel filho, o Emanuel Júnior, o Emanuel filho do Emanuel. Não tinha uma identidade, então eu nunca gostei muito do nome. Mas a minha mãe fazia questão de dizer que o Emanuel era o nome mais lindo do mundo. E ela dizia sempre que Emanuel significa Deus connosco. Significa que onde tu estiveres, Deus vai estar presente. E eu, apesar disso, nunca gostei muito do nome, mas a partir do momento que eu saí de casa, tornei-me aquele Emanuel. O nome é fantástico. Mas se calhar também como Manuel é um nome muito pesado. É Emanuel, para criança, É se calhar muito tu longo. sentias. E depois, é assim, parece engraçado, mas em Portugal havia um cantor, o Emanuel, que cantava a música Pimba. Então na escola as pessoas faziam questão de dizer que eu era Emanuel da música Pimba. Então não era muito... Não é um nome para criança. É um nome muito bonito, mas para uma criança foi difícil de aceitar. Mas o que é que eu posso fazer? Eu já não posso mudá-lo. Se calhar depois de tornares assim um homem, começaste a perceber que o Emanuel não era assim tão pesado agora. Já conseguias suportar o nome. Sim, exatamente. E é assim, eu até gosto do nome, mas lá está, tu disseste Biju. Uhum. O Biju apareceu e para mim o Biju foi uma solução fantástica para esta... Biju deu uma identidade. Se tu chegares em algum sítio onde há amigos meus, pessoas que me conhecem, e se disserem Biju, Uhum. toda a gente conhece a minha personalidade com o nome Biju. Emanuel, quem me chama de Emanuel é porque não me conhece muito bem. Ok. Colegas da escola ou do trabalho, ou então são pessoas que acham que o Emanuel é um nome com um poder mais forte. Então há Uhum. pessoas mesmo que são muito próximas a mim e chamam Emanuel. Portanto, dependendo da pessoa, dependendo do contexto, o Emanuel soa bem, mas o Biju foi o nome que ficou. Mas e quem é que te pôs Biju? Como é que apareceu Biju? Porque eu disse Biju, a minha filha pensou logo nas joias, bijuteria. Ela falou logo Biju, mas isso vem Biju- da... Yeah. Eu gostaria que fosse esse o motivo pelo qual eu tenho o nome, que é o Biju, é a joia, não é? Eu às vezes até dizia às pessoas, porque eu sou a joia preciosa da minha mãe. Uhum. Também sou, mas não é por esse motivo. Quando eu nasci, havia uma novela que dava na televisão, uma novela brasileira, e havia um senhor que se chamava Senhor Biju. E é daí. É isso, chamaram. A minha mãe assistia uma novela e começou Biju, 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 e passado muitos anos, eu ainda sou o Biju. Tu nasceste aonde? São Tomé e Biju? Príncipe, na Ilha de Príncipe, em Pegué, acho eu. Não me lembro de nada de Príncipe, porque eu fui de Príncipe a São Tomé muito novo. Lembro de algumas coisas de São Tomé, mas também saí de São Tomé muito novo. 6 anos, acho eu. 6 anos, fui para Portugal. E eu digo sempre que eu renasci em Portugal, que é... apesar de... Eu sinto-me africano, claro, não é? Tipo, é a minha origem, mas tenho orgulho de ser português. Gosto. A A sério? forma como Portugal me recebeu e etc. As amizades. Eu gosto de ser português. Não sentiste aquele choque de sair? Mas também com 6 anos, De já sair não de São tem Tomé. noção. Não, porque os meus pais estavam em Portugal antes de mim, um ano antes de mim. Ok. Então não houve o choque porque as saudades eram grandes. Oh. Tinha uma tia que me amava muito e cuidava de nós como irmãos, não é? Que ficámos lá com a minha tia, mas as saudades eram muito fortes dos meus pais, então não houve o choque porque cheguei e estava com a minha mãe. Não é? Ok. Sim, porque eu, por exemplo, eu saí de Cabo Verde, tinha 10, fiz 11 em Portugal. Eu senti, e eu me lembro, até o racismo mesmo. Pois. A minha mãe fez questão de arranjar uma casa longe como é que se diz? Dos bairros. Porque ela ficou com 3 meninas, um menino e mãe No bairro. solteira. Tem aquele cuidado de, não vou lhes meter no bairro porque podem vir a ser homens e mulheres, não é? Que não é o que eu quero. Então ela nos meteu no meio das zonas onde tinha velhinhos, ou então crianças assim, mas tudo branco, estás a ver? Éramos os únicos africanos, depois que vieram os angolanos por baixo. E na escola também, eu sempre fui a única Negra. preta. Preta E negra. depois veio um cabo-verdiano
que eu depois traduzia, eu me lembro na altura, depois eu vinha traduzir e tudo, mas foi muito complicado. E corriam atrás de mim, castanha! Ai, eu juro-te, Yeah. montes deles, eu via um monte de brancos a vir. Bem-vindo a Eu Portugal. corria, eu não tive essa sorte, eu não tive essa sorte, mas tive colegas que me acolheram bem, mas traumatizou-me um bocadinho, eu acho que isso ficou-me, Ficou ali. Sim, Portugal. ficou, Portugal é um país que, na altura que estávamos a crescer, havia esta dificuldade de diferença de raças. Eu continuo a gostar imenso de Portugal. Não tenho mágoas nenhumas quanto a isso, mas acho que, que em Portugal as pessoas ainda precisam crescer um bocado nesse assunto, porque estando na Inglaterra, por exemplo, e ver a forma como as raças se misturam e se dão, fez-me pensar bastante na minha infância e perceber que se tivéssemos tido uma educação diferente, se calhar as raças menos favorecidas, digamos assim, teriam crescido mais. Mas acho que o racismo é em todo o lado sim, e tudo tem. depende da forma como tu lidas com. Mas isso traumatizou-me no sentido de tipo, ok, foi um choque, Uhum. mas não fez com que eu não tivesse confiança num amigo branco, percebes? Exatamente, exatamente. Não jogou, ou que eu detestasse Portugal. Eu também não me vejo em outro lugar senão em Portugal, percebes? Até que nós ponderamos sair daqui, mas muita gente diz: porquê que não volta para Cabo Verde? Não. Yeah, A tipo, Cabo Verde, minha a casa é terra que Portugal, viu-me né? nascer, mas Portugal fez de mim uma mulher. Exatamente. Eu vim para Luxemburgo aos 21, então eu vivi muitos anos ainda. As partes essenciais foram lá em Portugal e foram boas. Fantásticas. Percebes? Tive momentos Fantásticas. maravilhosos, mas só que isso marca. Querendo ou não, marca-te, mas não é por aí que eu vou pegar todos os e dizer é assim. Não, não é por aí. Yeah. Generalizar. Mas e depois, vocês são o quê? 2 irmãos? 3? Nós somos 4 irmãos. Ah, ok. Somos 4 irmãos. Tenho uma irmã mais velha, bem mais velha, vive em Portugal. Depois tem a minha irmã que vem a seguir a ela, que é um dos amores da minha vida. Gosto muito dos meus irmãos todos, mas a minha irmã é simplesmente especial porque eu cresci com ela. Depois o teu irmão mais novo, que nós temos 16 anos de diferença. Então a nossa amizade não é assim tão forte, mas aquele amor está lá, não é? Então somos 4 irmãos. Eu vejo na relação com vocês os Eu e a dois. minha irmã. É simplesmente fantástico. É simplesmente fantástico. Acho que tenho muito a agradecer a minha irmã por tudo que eu vivi e mesmo agora. Muito do que aquilo que eu sou vem das nossas brigas, dos nossos amores. Nunca fomos de dar. A minha irmã, se eu der um beijinho à minha irmã, ela grita comigo. A Minha irmã sério? nunca aceitou um beijinho meu. A minha irmã não aceita beijinhos meus. Mas amor de longe, ela ama. A Amor de sério? longe é amor Wi-Fi, de contacto não. Mas sim, é simplesmente, eu gosto imenso dela. Que bonito. E como é que foi a vossa educação assim? Tu nasceste na igreja, a tua espiritualidade, um Uhum, bocadinho, fala um bocadinho da tua espiritualidade, o Deus, como é que tu vês, como é sim. que é a tua relação com Deus, como foi para vocês em crianças, percebes? Eu tenho 3 filhos, há bocadinho estávamos a falar, eu te disse que o meu maior medo era um dia que eles abandonassem, Uhum. ou que aquele Deus que a mãe mostrou Não é da um Deus melhor de forma amor. não é aquele Deus, percebes? Que eles não entendem, que não querem esse Deus. Isso é o meu maior medo. Eu digo sempre que eles abandonem a Cristo um dia. Yeah, é complicado, mas é assim, eu tive uma experiência muito boa. Conheço pessoas que tiveram experiências más, educações diferentes que eles não aceitaram tão bem. Eu não digo que seja educação errada, porque poucas educações são erradas. Depende muito de quem a recebe ou como recebe. Mas pronto, a minha educação espiritual, vamos dizer assim, eu tive a sorte, vamos dizer assim, a bênção de crescer num lar cristão. E quando digo crescer num lar cristão, não é um lar que nós dizíamos que éramos cristãos. Não, Uhum, eu via os meus pais a orarem por mim. Nós acordávamos todos os dias 5 da manhã para fazermos a lição da escola sabatina, que é algo que nós estudamos na nossa igreja, a minha, da uhum. minha irmã, dos meus pais. Fazíamos o ano bíblico, que é ler a Bíblia toda num ano, e falta-me uma coisa, cantávamos hinos, acho que era isso. Fazíamos isso. Isto demorava 1 hora e meia. Igual imaginem, eu era uma criança de 7 anos, acordar às 5 da manhã, para ficar 1 hora e meia acordado a estudar sobre a Uau. Bíblia. Esta era a nossa rotina todos os dias. Todos os dias. Eu fiz muitos anos bíblicos. Para aquilo que eu estudei da Bíblia, o conhecimento que eu tenho hoje é mau. Eu devia saber muito mais. Porque foram muitas leituras. E nós fazíamos isso. E acreditem, eu estou aqui a falar, parece bonito. Mas aquilo era uma luta para os meus pais. Porque vontade eu não tinha nenhuma. No inverno, às vezes, sem aquecimento em casa, tipo, todos embrulhados em mantas. Tipo, eu adormecia, a minha mãe, tipo, beliscava-me ou desperta e acorda. Não foi fácil. Não foi fácil para eles, nem para nós. Principalmente nas férias, porque
o horário era igual, tínhamos que acordar à mesma hora nas férias também. E a minha mãe dizia: o sol já está lá fora, não podem voltar a dormir. Então, essa foi a minha infância quanto à vida espiritual. Podia ter corrido mal, podia. Não correu mal, porque os meus pais, eles viviam tudo aquilo que nós aprendíamos e, portanto, foi muito bom. A minha mãe sempre foi alguém muito inconformada espiritualmente. Ela Uhum. sempre queria mais. Ela sentia que, não, eu quero mais de Deus. E o meu pai sempre foi aquele que sempre trabalhou na igreja. Uhum. Sempre. Então eu cresci numa casa em que eu tinha uma mãe que buscava a Deus de forma incondicional e um pai que trabalhava na Que igreja de forma servia a incondicional. Deus. Então, para nós era impossível não vivermos igreja. E nem estou aqui a falar de vida espiritual. Porque Uhum. até podíamos ir para a igreja e não ter contacto nenhum com Deus. Eu Uhum. estava sempre na igreja. Eu ia para a igreja, isto na minha adolescência, eu ia para a igreja aos sábados, porque somos adventistas do sétimo dia, ia ao domingo para o culto que tínhamos ao domingo, e a segunda para o ensaio do coro, às vezes às terças para o ensaio do quarteto, às quartas para a reunião de oração, às quintas era folga, sexta para a reunião dos jovens. Esta era a minha vida. A minha Uau! vida era a vida de igreja. A minha mãe diz sempre: o biju é, na expressão, é cão de igreja. Eu estou sempre na igreja. Estou sempre na igreja. Então, para mim foi fácil, vamos dizer assim, o meu crescimento, porque eu não tive influências lá de fora. Os meus amigos sempre foram da igreja. Tu Portanto, falaste aí de uma coisa muito importante, que é, eu acho que é o que nós, os pais, esquecemos muito, que é o exemplo. Não tem outra forma uhum, de educar ou de mostrar alguma coisa aos nossos filhos se não for com o exemplo. Não tem outra. Podes gritar, verdade. podes falar, podes desenhar, podes pintar, podes fazer aquilo que tu quiseres, mas se tu não estás a fazer aquilo, aquilo não assimila. Eles não vão aprender, eles não vão levar em conta. Tipo, e eles são audaciosos o suficientes para dizer, mas tu não fazes o que queres que eu faça. Os meus Uhum, filhos às vezes têm coisas que eles me dizem. Por exemplo, a leitura. Eu sempre gostei para eles terem o hábito de leitura. E eu percebi que enquanto eu não mudasse, eles não eles não iriam iriam ler. mudar. Hoje eu leio mais e vejo a Rebeca, por exemplo, comprei-lhe uma coisa de 12 livros, porque Uhum, ela tinha dificuldades em alemão. E a professora, eu disse, então, mas o que é que como eu posso ajudar a minha filha nesse sentido? Ela disse: olha, ela é boa em matemática, boa nisto, boa naquilo, mas a alemão está um bocado fragilizada. Talvez porque vocês não falam. Sim, nós em casa nós uhum. falamos crioulo e português. Eu dou mais para o crioulo, o meu marido é um português. E nem francês nem nada disso. Nós daqui é É mesmo. mesmo Eu quis que fosse assim. Eu lusitano, vou aprender as outras línguas lá lá fora, que eu fora. sei que vocês vão conseguir. Então ela disse-me: olha, por exemplo, ela pode ler livros. Compramos o básico, Uhum, ela lê, deu-me o nome dos livros. Eu procurei o livro, encontrei, compramos assim um pack de 12, acho que eram 12. E eu dei-lhe, eu disse: olha, estão aqui os teus livros em alemão para tu leres. Mas eu ainda não lia tanto, tinha só um livro que eu ficava de vez em quando lia à noite para pagavas. eles. Então ela disse, eu via que ela estava assim um bocado de coisa, veio uma mente isso, tipo, mas como é que tu queres que ela leia se mesmo tu não pegas no livro? Então eu comecei a ler para ver. E ela leu o livro no instante, mas já acabei. Yeah. Eu, como assim? E ela, sim, já acabei. E depois eu estimulei ela, disse, lendo os livros Lê todos, eu te mais. dou X também, porque para Exato, ela ter no exato. milheiro dela. Então aí isso fez com que ela lesse ainda mais. E hoje à noite, por exemplo, eu não posso dormir sem ler alguma coisa. Eles obrigam. Há dias que eu estou muito, eu disse, não, hoje eu não consigo. Mas nem que seja um bocadinho, lê para nós. Então eu leio. Então aí está, o exemplo. Se tu não fores o exemplo, a criança, por mais que tu tentes, elas não Não vão conseguem. fazer. Não Então conseguem. aí foi, os teus pais deram-te o exemplo dos dois lados, que é o trabalho Perfeito. para Deus, mais buscar a Deus no sentido Uhum. de estar em conexão com Ele. Yeah, eu tento, tipo, na minha vida eu tento sempre falar de forma positiva, porque a forma como eu falo até parece que tipo, era tudo perfeito. Uhum, Quero uma família perfeita, etc. Mas nada disso. Tivemos as nossas batalhas. Eu vi as batalhas do meu pai, vi as batalhas da minha mãe. claro. Minha mãe não é uma pessoa que estudou muito, mas minha mãe é a pessoa mais sábia dentro da minha casa. Isto não desfazendo nada do meu pai. Meu pai é a pessoa mais inteligente, mas a minha mãe é Uhum, sábia. E tudo que a minha mãe sabe veio diretamente da igreja. Tudo. Estamos a falar de uma senhora que não estudou muito, mas a gestão que a minha mãe faz financeira da vida dela, da casa e etc., meu, mete inveja a muitas pessoas que estudaram. A forma como a minha mãe educa as pessoas, a forma como ela fala com as pessoas, foi tudo ela aprendeu na igreja. Ou seja, hum, há benefício em ser da igreja. Eu digo isto mesmo para as pessoas que não querem saber de Deus e etc. Hum, o facto de estás numa igreja, meu, muda bastante. E se conseguires conectar isso a uma parte espiritual forte, tu és um cidadão estável na vida, não precisas de muitos estudos. tu disseste que ela pegava mais da parte da Bíblia, não é? Tipo, ela era mais a líder espiritual, por assim Uhum, dizer.
Então por isso é que ela é sábia. Porque o livro de Provérbios diz: tu tens conhecimento, tens inteligência e tens sabedoria. Uhum. Eu descobri isso este ano. É completamente diferente. Completamente. Conhecimento são, como é que dizia? Que é como se tivesses recolhido informações, mas desconexos, ou seja, não consegues ter uma ligação. Só estás a consumir. Estás a Isso é o consumir, estás a conhecimento. encher. Mas a inteligência é conectar o teu conhecimento a alguma coisa. Uhum. Percebes? Dá sentido. E sabedoria Colocar em prática. é prática. Opa, quando eu li aquilo, eu É, disse: olha o que é que a gente aprende com a Bíblia. Percebes? Não é só ir à universidade, teres exatamente. o melhor estudo. Não, se tu não souberes pôr na prática, não vale a pena. Aí é que é ser sábio. Até que Salomão pediu a sabedoria. Tendo o conhecimento que o pai já lhe tinha transmitido também de Uhum. Deus e tudo mais, ele pediu para pôr esse conhecimento, essa inteligência na prática. Exatamente, porque Deus deu-lhe a capacidade de utilizar tudo aquilo que ele ia conhecer. E ele era um homem que ele estudava. Ele entrava em contacto com o maior número de pessoas possível Uhum. para ele ter o conhecimento e a inteligência, porque a sabedoria já tinha vindo de Deus. Tudo o Vai que lá. entrava, Deus já lhe tinha dado a capacidade de saber utilizar. Por isso é que Salomão Uau. usou uma técnica muito boa. Há uma frase que, não sei o autor, mas que diz que inteligência é saber que o tomate não é um vegetal, mas sim é uma fruta. Uhum. E sabedoria é saber que tomate não vai numa salada de frutas. Então, é tipo, Exatamente. tu podes saber, yeah, é uma fruta, mas pegares um tomate e colocares numa salada de fruta, não estás a ser sábio. Então, Uau. vem daí. Então, eu olho para a minha mãe e a minha mãe é uma pessoa assim. Ela não precisou saber de muitas coisas para saber viver. A minha mãe, ela vive, vive. Eu amo ver alguém assim, que eu não consigo olhar para a minha mãe e dizer, ela é uma pessoa humilde que não estudou. Não tinha capacidade de fazer isso porque eu estudei mais que a minha mãe, mas eu tenho que ser muito humilde perto dela. A minha mãe está no topo, no topo. Então, tudo isto vem da religião. Eu tive um pai super amável, eu sempre também, que também veio da religião. Uhum. Portanto, só há benefício em ser religioso, vamos dizer assim. E eu olhei para isso e eu decidi, ok, então isto é para a minha vida. E não é se um dia eu perder a fé. Se um dia eu perder a fé, perdi a fé, mas este é o meu estilo de vida. Portanto, eu não vejo, mesmo se o pastor Feyerabend, que é um pastor que eu ouvia bastante quando era mais novo, ele disse uma frase que a mim mudou a minha vida completamente. Ele disse que mesmo que toda a história de Jesus fosse mentira, que Jesus nunca mais vem para nos buscar, para ele já valeu a pena ter sido cristão. Então, para mim, ser cristão é um estilo de vida. E foi isso que o meu pai me ensinou. E ao crescer, e ao conhecer Jesus e a aprender a amar Jesus e sentir que Jesus me ama, que Deus me ama, meu, eu tenho um estilo de vida confiando no Deus da minha vida. E para mim, Uhum. isso é simplesmente fantástico. E eu olho para mim e para a minha irmã e sei que isto vem da educação que nós recebemos. Portanto, eu incentivo a todos os pais, mesmo que vocês não acreditarem em Deus, peguem na Bíblia e aprendam, porque o mundo todo foi educado através da Bíblia. Portanto, quem sou eu para não ser? E a tua adolescência? Não foste aquele adolescente rebelde? Ou um dos teus irmãos na altura? Não sei, Ah, tiveste alguma experiência? rebelde era a minha irmã. Minha irmã é rebelde. Eu era preguiçoso. A sério? Yeah, eu era preguiçoso. Eu apanhei muita forrada por causa da minha preguiça. Não dei muitos problemas aos meus pais. Eu sempre fui muito engraçado, fazer muitas piadas. Não parece, mas eu estou sempre a fazer piadas na minha vida. E, e talvez aí, pronto, tenha sofrido um bocado de castigos por fazer piadas e etc. Mas eu não dei problemas de comportamento aos meus pais. Tipo, fora de casa. Era sempre coisa de gente de casa. Por exemplo, nunca levantei a voz à minha mãe, nunca gritei com a minha mãe. Minha irmã era um pouco mais rebelde. Mas também é assim, olhando para hoje para os jovens, a minha irmã era uma pessoa super santinha, estava super bem. Mas no nosso contexto de família, Uhum. a minha irmã, ela lutava na escola, coisas assim, mas não demos problemas aos meus pais. Por acaso, isso a Mas tu eles. sabes que às vezes na adolescência, dessa tal rebeldia, nós começamos a fazer questionamentos, né? A ter questões como vocês tinham um bocadinho de Deus. Não chegou a nenhum momento a duvidar se Deus existe, não Hum, quiseste um bocadinho afastar, ou se aquilo fazia tanto parte de ti que não houve não esse tive, momento de. não tive nenhum momento. Às vezes questiono-me quanto a isso, se isso significa que eu sou mesmo alguém convertido a Deus, ou se eu ainda estou a viver só apenas um estilo de vida. Nunca tive um momento da minha Ok. vida em que eu tivesse acordado e ter dito não vale a pena. Tipo, para que estou a fazer isto? Não. Tudo isto tem a ver. Eu digo sempre que a influência é tudo. Uhum. Os meus amigos, por mais que se alguém tiver assistido isso, seja um amigo meu que não é da igreja, eu amo-vos muito a vocês, mas as minhas grandes amizades
nunca foram fora da igreja. Nunca foram fora da igreja. Sempre foi dentro da igreja. E como muito jovem, eu tornei-me uma influência. Ou seja, eu não tive tempo de ser influenciado por ninguém. Então, eu nunca tive uma dúvida. Não sei quanto a minha irmã, isto falando por causa da educação dos meus pais, mas eu não tive nenhuma dúvida no momento em que eu pensei, não, chega disto. Nunca tive desejo de experimentar algo novo. Se calhar também não tive tempo de conhecer, porque a minha vida era a igreja. De sábado a sábado, essa era a minha vida. Sim, Então, se estavas num ambiente que era mais o teu ambiente, por assim dizer, tu não vais querer experimentar outra coisa. A não ser que mesmo. tivesses saído, se calhar, Uhum. daquele ambiente. Aí sim, ia-te dar aquela vontade de. Ou seja, isso já é um ponto muito importante para os jovens. Que quando nós temos um grupo de amigos, temos que ver bem qual é a nossa rede, não é? De Exatamente. amizade, porque é muito fácil furar a bolha, não é? Do que se a bolha estiver fechada aí com as pessoas certas. Uhum. E lá está, eu acho que tem bastante a ver com hum, o que é que tu queres da vida. Eu nunca permiti que as circunstâncias da vida afetassem a minha vida espiritual, mas eu permiti sempre que a minha vida espiritual pudessem definir as circunstâncias. Muitas pessoas, muitos jovens, amigos meus, eles permitiram que as circunstâncias fossem definindo a vida espiritual deles. Por exemplo, Uhum, se eu entro neste clube de futebol e se este clube de futebol tem um jogo no dia a dia à igreja, uhum. eu vou ao jogo de futebol. Eu não, os meus pais nunca me deixaram que isto fosse uma alternativa na minha vida. Nunca Ok. foi. Era sempre a igreja primeiro e depois, se houver espaço e tempo, tu podes fazer outras coisas. Então, isso fez diferença. Mas isto não digo, se um pai der a educação igualzinho ao que o meu pai deu, vai ser assim? Não, não vai ser assim. Porque depende muito da pessoa. Os meus pais tiveram a bênção de terem tido filhos que não tinham essa inclinação. Se a educação Uhum. define, pode definir, mas é mais fácil moldar o caráter de uma pessoa do que propriamente os sítios onde ela vai. Porque se tu moldares o caráter dela, ela por si vai decidir que eu não vou a este sítio. E há sítios que eu não me sinto bem em ir, ou coisas a fazer, e é essa a minha mentalidade. E se eu não fiz com 16 anos, 17 anos, não é por ser maior de idade que eu vou fazer agora. E eu decidi que não vou fazer. E pronto, é isso. Mas isso não faz de mim melhor que ninguém. Aliás, Exato. só me dá mais responsabilidades na vida. Uhum. Não, mas é muito interessante isso que estás a dizer. Mas será que isso nos jovens antigamente? Porque o que tu estás a dizer, eu não nasci na igreja. Uhum. Eu conheci a igreja a coisa de a idade da minha filha. Eu me batizei faz 9 anos. Então Ok. é recente. Mas muitas coisas que tu dizes, eu me vejo, porque eu também, ok, não estive num grupo da igreja, como eu disse, mas disseram para experimentar coisas ou fazer coisas que Uhum. eu não fiz. E eu fiz uma rebeldia, mas realmente comparado com a rebeldia de hoje, o que eu fiz, eu sou tipo a tua. Bem Mas eu soft. não gritei com a minha mãe, por exemplo, mas eu era mais de vestir. Eu gostava de vestir calças assim. Houve uma fase que era De tipo cintura baixa, não é? Eu lembro baixinha. da Rihanna e E- etc. Às vezes eu usei boxer, cuecas de Do homem homens. para Houve usar as uma calças lá altura em baixo. assim. Depois veio uma fase que era tudo apertadinho. E nessa fase a minha mãe, Vanessa, em que ela dizia, bem filho que te viste pior. Tipo, que eu não vestia nada, porque eu dava-lhe mais trabalho nesse sentido. Depois era aquelas coisas dos namorados, eu Uhum. que dei mais trabalho a ter namorados, as minhas irmãs faziam, mas era escondido e tudo mais, ninguém Tu dava eras conta, mas eu mais era tipo, mais vou descarada. viver a minha vida. Yeah, mas com respeito. Com respeito, e chegava naquele ponto que não se devia, Uhum. eu sabia dar o O stop, estás a limite. ver? Porque eu sentia que eu queria, até que chegou uma altura, aos 17 anos, eu orei a Deus que eu não queria ter muitos namorados mais, que muitas amigas tinham que saltar de mãos em mãos e eu não queria isso. Eu queria um marido. Eu já conhecia o meu atual marido, mas depois foi nessa semana, foi como se fosse, tá aqui o teu marido. Que se Depois, revelou. yeah. Depois aí começamos a envolver-nos. Mas muitas coisas eu vejo que Deus, muitos princípios, Uhum. que hoje eu descobri que são princípios da igreja e tudo mais, de Deus, coisas que Deus quer que a gente tenha nas nossas vidas, eu já carregava sem saber. Por isso que muitas vezes. Tu estás na igreja há quanto tempo? Muita gente, quando eu digo 9 anos, epá, não parece, Só. parece que estás a muito mais. Isso porque eu já era e não sabia. Exatamente. Eu só precisava que ele me Conhecer mostrasse. a luz. E quando eu mostrei, então, mas
tipo, foi muito fácil para mim Exatamente, aceitar, lá está que porque eu eu falo, já é o estilo de sentia. vida, é o estilo de vida. Isso ligando a vida espiritual é diferente, portanto, por isso é que eu disse, tipo, não é por eu ser da igreja que eu sou melhor que ninguém, porque há pessoas lá Uhum, fora que não conhecem a palavra de Deus e que eu olho para elas e penso, meu, eu devia ser assim. Então uhum, não tem a ver tem muito a ver com a educação, portanto, todos os pais que estiveram a ouvir isto, não importa o teu, o que é que tu utilizas na educação do teu filho, mas pensa sempre, eu estou a criar um ser humano para ser um bom cidadão na Terra. uhum, E no dia em que ele conhecer a verdade, ele só tem que fazer a troca. Temos várias personalidades na Bíblia. Por exemplo, Paulo, por exemplo, na Bíblia, ele perseguia os cristãos, mas ele fazia aquilo com uma certeza tão grande que quando Deus pegou nele, Deus não teve que dizer, Paulo, hum, eu tenho que te transformar completamente. Não, Deus uhum. só disse, Paulo, para de perseguir as pessoas. Tipo, elas são minhas, fazes. E Paulo não mudou de comportamento. Ele só É verdade. trocou a ação que ele fazia. Então, na vida é mesmo assim. Se tu tens um propósito na vida, sabes quem tu és, tens um valor, só tens que conhecer a verdade certa e tu és só... Deus não quer mudar o meu comportamento, Ele só quer mudar a minha ação. Ele quer que eu seja uma pessoa sensível, mas dentro do propósito dele. Porque se eu sou uma pessoa sensível fora do propósito dele, eu posso fazer coisas Uhum. erradas. Então tudo tem a ver com o terreno que tu estás a preparar para quando cair a semente. Já reparas que aqui já falamos de tudo, tipo, a gente não conseguiu. Ficar no Yeah. assunto. É bom sinal. Opa, sério, juro. Duas mentes brilhantes a Yeah, eu rir-se. tentei, juro que eu tentei, tipo, para a gente seguir um padrão, estás a ver? Mas às tantas, olha, mas eu acho que o pessoal vai gostar, porque Espero que eu sim. pelo menos estou a gostar muito de conversar contigo. O que é que eu ia dizer? Então, isso falaste um bocadinho da tua adolescência. Uhum. Depois veio a transição, né, de adolescência, né, Para para a o vida adulta. jovem adulto. Yeah. Antes de Aí, saltarmos essa parte, aham, dizer. Porque pode haver pessoas aí que estão a ver este podcast, a olhar para o ecrã com esta cara tipo, ele está a falar, tipo, parece que ele era muito bom rapaz e etc. E sim, é verdade, eu não fui uma pessoa perfeita. No terreno feminino, posso dizer mesmo, não fui uma pessoa perfeita. uhum. Nunca fui de faltar respeito a nenhuma menina, isso aí posso dizer, todas estão a olhar, tipo, sabe que eu não faltei respeito a ninguém. Mas eu namorei muito. A Eu namorei sério? muito. Eu não me achava uma pessoa muito bonita, um rapaz muito bonito, mas as meninas gostavam de mim. E eu também gostava delas. E sempre fui muito afável, muito amigável com o sexo feminino, não é? Uhum. Mas namorei bastante. Gostaria, se voltasse atrás, pudesse mudar alguma coisa, teria mudado isso. Teria mudado isso. Acho que acabei por. Diz? Podes falar, Podes falar, cameraman. Beto. Eu sou poeta, né? Tu apanhaste do outro lado. Não, depois vamos falar dessa tua sensibilidade. Mas lá está, se eu voltasse atrás, teria mudado isso, porque várias amigas que eu tive, podia ter ficado apenas pela amizade, mas as Se calhar até hormonas falavam mais alto. estragou. Se calhar Exatamente, hoje que poderias ter. muitas amigas que eu tive, poderia ter feito as coisas de forma diferente e poderia hoje ter tido muitas amigas que podiam trazer muitas coisas boas à minha vida, mas acabávamos por estragar as coisas Uhum. romantizando uma amizade. Portanto, essa parte aí eu digo que na minha vida eu falhei um bocado. Mas isso foi durante a tua adolescência ou na vida adulta Na minha já? adolescência, Na na adolescência minha namoraste adolescência, muito? dos 16, isto quando falo é tipo, é, beijinhos e etc, tá? Por isso é que eu digo, tipo, não andei a faltar respeito a nenhuma menina e etc. Mas eu depois, quando chego à minha vida adulta, os meus pais mudaram-se para a Inglaterra, quando eu tinha 20 anos, acho eu. 20 anos, acho eu. E um ano depois, eu mudei para a Inglaterra. E ao mudar para a Inglaterra, eu tinha que mudar de vida também, porque é Uhum. a oportunidade certa. Eu digo sempre às pessoas: quando tu mudas de país, é a tua chance de mudar tudo Fazer aquilo que tudo achas que está errado na novo. tua vida. Porque, sabe, o Uhum. ambiente hum, afeta bastante as tuas decisões. As pessoas já sabem: não, esta pessoa, ela é preguiçosa. E toda a Uhum. gente fala disso. O teu Uhum. ser começa a sentir-se confortável dentro da preguiça. Então, Uhum. eu decidi: ok, eu vou mudar. E consegui mudar bastante nesse aspecto. Portanto, Mas a parte da preguiça que tu disseste é preguiça como? eu não Tipo, fazia as coisas, não fazia as coisas. Em casa não fazia nada. Ou fazia só quando me obrigavam, ou fazia só metade. Era tipo lidas de casa, quando eu falo de preguiça. ok, mas tipo, para estudar tentava, fazias um Estudava, esforço e. eu era inteligente no básico. Eu estudei numa Uhum. escola adventista, eu era inteligente, tinha boas notas, etc. Quando chegou a altura, tinha que estudar mesmo a sério, a Preguiça, preguiça bateu. vinha. A preguiça Yeah. bateu. Eu lembro do meu primeiro 10º ano, eu reprovei, por preguiça mesmo. Mas depois, ok, chega de preguiça, vamos lá Olha, então o que trabalhar. eu prestei foi para ti.
Diz? Não viste? Eu fiz uma postagem que era sobre preguiça De. na Insta. Depois vais ver. Agora, hoje? Não, foi quê? 2 dias. E era Ok, sobre tenho que preguiça. ver, tenho que ver. Não, por Yeah. acaso eu fiz, mas eu não mando mensagem para as pessoas, mas são coisas que são para mim. Uhum. Primeiro para mim. E eu também tenho esse lado da preguiça. Estou a mudar. Estou a mudar. E fazes muito bem. Este ano esforço-me, mas é muito duro quando tu queres ter novos hábitos na tua vida, queres mudar. Eu digo todos os dias, eu luto com a velha Vanisa. Até eu disse ao meu marido, acho que eu vou mudar de nome, porque eu sou Vanisa Helena. Disse, olha, devia chamar este ano, a partir deste ano, Helena. Helena. Só para ver se muda. E depois, sim, para já dar aquele clique no meu cérebro e dizer, Vanisa, tu nem te atrevas a aparecer. E há dias que a Vanisa quer, mas eu digo, não, Uhum. eu não te O quero que é que aqui. significa Vanisa, sabes? Não sei. Devias Por acaso pesquisar. não Eu sou sei. daqueles que eu Ou sou. se eu pesquisei, provavelmente já pesquisei, mas eu Não te não me lembras? lembro assim. Não temos como. Porque Mas senão agora. eu acho que o nome afeta bastante. Eu digo sempre isto e as pessoas ficam a olhar para mim. Tipo, que Dos meus mentalidade, filhos, antes de meter, eu pesquisei. mentalidade mais estranha, mas eu acho que afeta. Sim, não, mas Deus diz mesmo. Nós vemos Exatamente. com a Bíblia. Uhum. E Porque não é eu chegar e meter o nome, tudo tem o tinha o seu seu porquê. significado. Então Sim. eu acho super interessante porque normalmente eu sei o significado do nome das pessoas, porque eu gosto mesmo de saber. E eu digo às pessoas e as pessoas ficam. Eu não sabia o significado do meu nome. Pessoas com 30 e tal anos e não sabia. Eu fico. Não, eu já pesquisei, só que agora não sei te dizer assim, mas dos meus filhos, por exemplo, eu sei. Mas não Eu muda o teu nome, o teu sei. nome é bonito. Vanessa. Não, em princípio era para ser Vânia. Uhum. O meu pai teve a brilhante Vamos ideia mudar. de meter. Falar os dois. Ele foi registar, veio no papel Vanessa, minha mãe, mas como assim Vanessa? De onde é que tu Isto é tiraste que é isso? homem. Depois pôs Vanessa Helena, porque Helena é minha tia e Vanessa não sei. Uhum. Não Helena é sei. bonito. Ele gostou. E eu era com a D do papá. Eu era aquela que. Que é a filhinha do papai. Yeah. Mas estávamos a falar de Olha, agora já me perdi. preguiça. Esperança! Esperança, viste, Vanessa? Uau! Agora só tens que viver. É. Tá? Não desanimes. Se a preguiça está a bater, tem esperança, Vanessa. A esperança é a última a morrer. Última a morrer. Vai lá. Eu digo que é o Vou-vos amor. enterrar a Eu digo que é todos. o amor. Eu digo que é o amor. Eu digo que é o amor. É o último a morrer. É o amor que O amor enterra a não é esperança. esperança. Eu fiz um poema que dizia que quem diz que a esperança é a última a morrer nunca viu uma mãe a chorar. Não, espera. Não fala ainda, porque Ok. nós vamos falar só sobre isso. Está bem. Só sobre esse teu dom aí. Vamos falar Tá só bem. sobre o dom. Agora nós queríamos te conhecer. Tá. Ter uma percepção de quem é o Biju, quem é o Emanuel, o poeta. Tá bem. Depois aí Já aprofundamos. voltamos a isso. Tá, então, estamos a falar de Inglaterra. Nós estávamos, sim, Minha tu disseste mudança. que os teus pais foram para a Inglaterra, Foram tu tinhas. e eu fui um ano depois. Foi a melhor decisão da minha vida? Não sei. Não sei se foi. Tenho algumas dúvidas, tinha sido, mas também não sei o que seria se eu tivesse ficado em Portugal. Portanto, eu vou aceitar que Foi o melhor. foi o que foi. Pronto, não é o melhor nem o pior. E eu cheguei à Inglaterra, eu não queria ficar lá. Mesmo, não queria. Eu fui para lá já a pensar, vou para lá porque o meu pai, ele ligou para mim e disse, tu vens, e acabou-se. Eu não queria ir. E eu fui. Assim, hoje posso dizer que eu gosto mesmo muito de Inglaterra. Acho que é um país simplesmente fantástico. O tempo, como toda a gente sabe, é mau. Mas as pessoas, a frieza das pessoas, eu sou uma pessoa calorenta, eu gosto imenso de comunicar, etc. Mas as pessoas da Inglaterra são muito frias. Mas o facto de elas serem frias faz com que elas não sejam violentas verbalmente. Elas não são. Elas têm a coragem de chamar-te hello love, dizendo hello love, olá meu amor, e elas detestam-te de coração. Sério? Elas detestam-te Nem de mostrar o coração. amor. Exatamente, são pessoas super frias. Para quem sofreu um bocado de problemas, vamos dizer assim, sociais em Portugal, para mim isso foi uma bênção. Aqui ninguém me chama de preto, vai para a tua terra. Não podem fazer isso porque é crime. Então, nisso aí, a Inglaterra, tipo, não consigo pensar num outro país que eu pudesse estar para me sentir bem comigo mesmo. Lá aceitam-te como tu és, mesmo que te detestem. Porque ninguém pode dizer nada na rua ou coisa assim, porque é crime. Então, eu apaixonei-me por esse lado do país. A língua inglesa, eu não gostava dela, tive que aprender. E quando eu fui para lá, tinha dito que eu vou-me mudar para lá, mas vou para uma igreja inglesa, assim aprendo inglês mais rápido. E fizeste isso? Desculpa. Porquê? Porque eu em Portugal, a minha vida era vida de igreja. Eu achava Sim. que eu precisava de
descansar um bocado e acalmar um pouco. E eu fui para a Inglaterra, ia para uma igreja inglesa, ia ficar sentado no banco a assistir, e esse era o meu plano. Mas no primeiro sábado a minha mãe disse, vem connosco à igreja portuguesa. E, e eu fui à igreja portuguesa no primeiro sábado e nunca mais saí de lá. E nem chegaste a visitar a igreja? Ou chegaste? Visitei muitas igrejas inglesas porque gosto imenso da música, a forma como eles cantam, as pregações também são bem diferentes, são mais vívidas, estás a ver? Do que as nossas. As nossas são boas, mas lá eu sentia que as pessoas Uau. viviam bastante aquilo que elas pregavam. E deve ter Visitei sido várias. multicultural também, não? Deve ter Exatamente. É várias assim, misturas. Londres tem um problema que as pessoas falam muito de Londres, mas Londres, vamos dizer que não é Inglaterra, porque tu não vês muitos ingleses em Londres. Vês muitas pessoas da Índia, muitas pessoas da África, Portugal, Brasil, etc. E as igrejas adventistas que eu frequento são mais pessoas do Ghana ou da Jamaica. Oh. Então são igrejas blacks, vamos dizer assim, as igrejas Uau. de pessoas que vivem ali aquela alegria. Então as músicas às vezes era demais. Fui a uma igreja uma vez que eu tive que sair, começou-me a doer a cabeça. Tipo, a música passou o meu nível de aceitação e saí. Mas gostava de visitar, mas o amor que eu encontrei na igreja portuguesa mudou tudo. Ver jovens que precisavam de um clubes de bravadores, que é como se fossem escuteiros que nós temos na nossa igreja, e ajudá-los e etc. Eu percebi que o meu propósito, foi aí que eu percebi que o meu propósito na vida é ajudar jovens a conhecerem Jesus. E eu não poderia nunca ir para uma igreja para ficar sentado no banco sabendo que havia jovens numa igreja que eu não os conhecia, que precisavam de mim, que podia Gostas fazer a muito de trabalhar diferença. com jovens? Eu até podia dizer não gosto, mas se eu disser que não gosto, Deus vai me empurrar para lá de qualquer forma, portanto eu tive que aprender a gostar. Deus tem-me empurrado literalmente a toda hora, a todo lado onde eu vou, para trabalhar com jovens. Portanto, eu acredito que mais importante do que ser diferente é fazer a diferença. E eu acredito que sou diferente, né? Tenho algumas características que são boas para ser diferente, mas a parte mais forte é que Deus deu uma capacidade de fazer a diferença. E se eu não fizer, eu sei que Deus vai me pedir contas disso. Então, pronto, foi aí que eu percebi que era mesmo o propósito de Deus. Eu tentei fugir, como Jonas na Bíblia tentou fugir, mas Deus mandou uma baleia e atirou-me lá para dentro da cidade. E eu desenvolvi um amor muito grande por aquela igreja. Fizemos um trabalho muito grande. Eu e a Adelaide, que foi uma jovem que eu encontrei lá na igreja. Nessa igreja, um trabalho muito grande com os jovens. Jovens batizaram-se, conheceram a Jesus através do nosso trabalho. E pronto, não dá para sair, porque tu pensas, vou sair agora, mas os que eram pequeninos começaram a crescer. Então tu Nunca sais. nunca sais. É Yeah. um ciclo. Depois os que eram pequeninos começam a ter filhos, depois etc. Yeah. Então foi isso. Eu percebi que o propósito de Deus para a minha vida era fazer isso e foi por isso que eu fiquei nessa igreja portuguesa. E a minha vida em Inglaterra foi normal. Não posso ser algo muito especial. Foi normal, foi uma caminhada normal. Não foi fácil com o inglês nos primeiros anos. Sim. Não Tiveste foi muitas fácil. dificuldades. É assim, eu percebia tudo, não é? Meu problema era falar e depois os ingleses tinham o sotaque deles, específico deles, não é? Mas sim, foi isso, a Epá, Inglaterra. eu nunca tive uma nota em inglês, mas eu não consigo falar inglês como deve ser. Eu sempre tive uma nota Eu em não inglês. sei se é, sei lá, insegurança, porque eu acho que não tenho dom das línguas. Mas isso também é outra coisa, depois falamos sobre isso. Mas a língua inglesa, eu adoraria. Só Eu tens adoraria. que ser atirada para o meio dos leões. É, Esse é né? o teu problema. É isso que dizem Enquanto no sítio, estiveres senão aqui comigo a falar crioulo, português, francês, claro que o nunca inglês vais. fica. Yeah. Mas, por exemplo, eu acho que eu nunca falaria inglês se não estivesse em Inglaterra. Não tivesse estado em Inglaterra, portanto. Não tem a ver muito com não é o meu dom, tem a ver com as circunstâncias. E não te preocupes, porque não é assim tão importante. É assim, as pessoas dão muita importância à língua inglesa. Eu digo que é melhor eu saber expressar-me bem na minha língua e falar de amor na minha Exatamente. língua do que dizer as Tentar neiras em inglês. várias línguas. Ou falar as neiras em inglês. Portanto, foca-te naquilo que é importante. Se achares que é importante um dia para ti, faz isso. Mas o inglês é bom. Mas se tu perceberes, tá bom. Biju, veio-me à mente agora te perguntar sobre a tua vida com Deus mesmo. Eu tenho uma curiosidade. Como é que é? Como é que é a minha a vida? tua relação? Como é que ela é agora? Sim. É assim, Porque antes, a adolescência,
Tipo, Era o Deus dos meus pais. criança, o estímulo eram os teus pais, não é? Tipo, obrigavam-te a fazer. Uhum. Que vocês tinham um momento vosso, assim, devocional, tipo, só teu, só da tua irmã. Não, era lá Era tudo junto. naquele. Era tudo junto. Na De manhã e à adolescência, noite. acredito que tenhas tido um pouco mais, não? Sim, porque a minha mãe depois já era mais aquela, já podes estudar a tua lição sozinho. E mesmo quando nós não podíamos estudar acompanhados, Uhum. era muito novo, a minha mãe dizia, lê a tua lição e etc. Hum, eu vivi com os meus pais até muito tarde, ok? E este hábito de estudar a lição de manhã é um hábito que continua e continua até hoje. Se eu durmo em casa dos meus pais, eu tenho que acordar às 6, agora já mudou, às 6 ou às 6:30 para estudar a lição. Para eles é tipo, não falha. Então, se me perguntares como é que é o meu relacionamento com Deus, nessa parte os meus pais nunca deixaram que faltasse, porque era obrigatório. Se tu moras na casa dos meus pais, tu tens de estar na lição de manhã cedo. Então, Uhum. eu tinha sempre um contacto com Deus logo pela manhã. Mas tu perguntas, e tu? E a tua parte? Tu Uhum. sozinho com Deus? Tu e Deus. Um, por, por ter que trabalhar com jovens, eu era obrigado a. Porque eu não podia chegar frente dos jovens e sem nada para oferecê-los. Então Uhum. eu era obrigado a. Leitura, eu não gostava de ler. Não gostava de ler. Se me des a Bíblia para ler um capítulo, eu pegava e lia, devorava. Mas um livro, não gostava muito de ler. Mas a trabalhar com jovens, eu fui obrigado a ler. Porque nós tínhamos um clube de leitura para os jovens. Eles tinham que ler um livro por mês. Acho que era Uhum. isso. Mas eu tinha que ler os livros antes. Porque eles apresentavam resumos e etc. Então, o meu relacionamento com Deus sempre foi muito baseado em trabalhar para Deus. Eu tinha que estar em contacto com. Mas naquele momento em que eu depois, ok, não estás a trabalhar tanto com os jovens e agora? É assim, tornou-se tanto um hábito ler a Bíblia, estudar a lição da escola sabatina, a oração, que se perguntares, o teu relacionamento com Deus é muito. Por isso é que eu há bocado falava, tipo, às vezes questiono-me, tipo, tu és mesmo convertido ou é apenas um estilo de Uhum. vida? E Uhum. se perguntares o meu relacionamento com Deus, ele é bom. Eu eu leio a Bíblia todos os dias, eu Uhum. oro todos os dias, eu faço todos os dias, mas há aqueles momentos mais difíceis em que tu tens que, ok, tu conheces a Deus, e agora? Mas tens que falar com Ele. Eu tive um momento, uma altura difícil da minha vida, em que eu não conseguia falar com Deus, e foi aí que eu questionei bastante a minha vida espiritual, que é tipo, espera aí, tu era só quando estava tudo bem, que estavas-te bem com Deus? Então questionei bastante, mas eu cheguei à conclusão que não, Deus é tudo para mim. Então se perguntares como é que é a minha vivência, a minha convivência com Deus, eu digo que é boa, não sei quão satisfeito é que Deus está com, se Ele gostaria de passar mais tempo comigo, mas eu passo bastante tempo com E quando Deus. é que te deu esse clique? De Tu disseste que começaste a dizer que eu estive um bocado mal, sim, foi, que será que as coisas não estão bem para tu ires a Deus? Quando é que começaste a despertar a dizer não? Não é só o que o meu pai e a minha mãe incutiu, mas agora sou eu Deus e quero mais hum, dele e foi depois de ter saído de casa dos meus pais. Depois de sair de casa dos meus pais, hum, eu percebi que eu fazia as coisas muitas vezes porque era só por causa dos meus na pais. rotina, por Só por assim causa dos meus dizer. pais, porque Yeah. tipo, agora, Biju, agora tens que acordar e fazer. Só que, imagina, 20 e tal anos da vossa vida, a acordarem às 5 da manhã ou às 6 da manhã. Hoje, eu não uso despertador. Uau. Eu acordo todos os dias às 5h40, entre 5h45 e às 5h50. Eu só tenho que sair de casa às 7 e tal. Se eu conseguir ficar em casa tipo, 2 horas e tal, sem falar com Deus, é difícil, porque às 5 não nada está a acontecer no mundo. Uhum. Então esta é a altura em que eu falo com Deus. E eu percebi, através disso, porque é que eu acordo sempre a esta hora? Porque é que eu acordo sempre, mesmo que eu durma tarde ou cedo, acordo sempre a esta hora. E foi aí que fez o clique, que é, Deus está-te a acordar para falares com Ele. Então, seja onde eu estiver, eu tenho sempre ali a minha Bíblia, eu pego nela e leio. Se for num ambiente que não dá muito jeito, eu saio, afasto-me um bocado, mas eu tento sempre ter ali um momento com Deus, porque é essencial. É muito E depois, importante. no dia a dia, hum, eu trabalho para Deus, né? Eu sou tipo o braço direito de Deus, então eu sou obrigado a pesquisar coisas, às vezes a falar com um amigo. Eu tenho que parar para pesquisar uma coisa porque eu não me lembro bem do verso que eu queria mandar. Uhum. Então, Deus está sempre ali. E, há pessoas que acham chato, não é? Dizem, estás sempre ocupado com coisas da igreja. Um, é este o meu relacionamento com Deus. Não sei, eu não tenho aquele momento que eu digo, vou jejuar durante uma semana para sentir Deus mais perto. Eu sinto Deus mais perto quando eu faço algo por alguém espiritualmente. E isso, Isso faz-te como, crescer.
e faz-te Bastante, querer buscar mais. Eu bastante. acho que é isso. Eu acho que é o que falta também, se calhar, um bocadinho em nós, os jovens, hoje. É trabalhar mais para Deus de maneira. Como tu disseste, foi ao trabalhar com os jovens, tu cresceste mais, começaste a buscar A buscar mais a mais. Deus para poderes dar. Não vais dar nada que tu não tenhas, não é? Exatamente. Então, e se calhar é isso. Os jovens andam muito derrière-plan, atrás das Segundo, câmaras, por assim segundo dizer, plano. sim, e que eles não estão a buscar mais. Se metêssemos mais à frente, Mais à não é? frente, exatamente. Como tudo na vida. Como tudo na vida. Um estudante de medicina, se perguntar-lhes como, se, o que é que tu farias se aparecesse aqui um corpo para tu, alguém, ele vai ficar tipo, não sei. Mas se colocares nas urgências e metes ali alguém, tipo, ele tem que agir. Obrigar-nos. Ele tem que agir. Uhum. Então acho que tem muito a ver com isto de os jovens nas igrejas hoje em dia, não lhes é dado a tarefa de fazer. Por mais Hum, conhecimento que eles tenham, eles nunca vão colocar em prática porque há sempre aquele irmão mais velho de bigode que faz. uhum. Há sempre o biju que faz. Então, pronto, eu cresci num ambiente, graças a Deus, só aqui dizer, falamos da minha adolescência, mencionar um amigo meu que é o Felizardo. Ele, muito mais velho, agora ele, não sei se ele tivesse já vai ficar chateado. Hum, eu por acaso nem sei quantos anos, foi 9 anos de diferença que nós tínhamos e eu olhava sempre para ele. Ele era o biju do meu passado e eu decidi ser o Felizardo do futuro de outras pessoas também. Uau. Porque minha mãe fez diferença, meu pai fez diferença, minha irmã fez diferença, mas este amigo tipo, foi um impacto muito grande. Foi tanto que as pessoas diziam que nós éramos parecidos, até emociono-me a falar dele. Nós diziam que éramos muito parecidos, porque a forma de vestir, eu não conseguia ir para a igreja sem gravata, porque o Felizardo nunca vai para a igreja sem A gravata. Tipo, sério? ele pegava em mim às vezes, vou só abrir parênteses, pegava em mim às vezes em Lisboa, conduzíamos 2 ou 3 horas de viagem para ajudar alguém a fazer mudanças. No final a pessoa oferecia um dinheiro e ele dizia: não, 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 não precisa, não, não, está tudo bem. Íamos para o Pingo Doce comprar pão com leite condensado Oh, que e esta era a nossa fofo. vida, assim, ajudar as pessoas. E eu, hoje em dia, se alguém me pede uma ajuda, tipo, eu não consigo dizer que Eu não. já E reparei. tipo, ajudar alguém a pedir dinheiro, tipo, faz bué confusão. Então, tudo Uhum. vem muito dele. Então, eu tenho esta. Sermos um felizardo na Vem, vida de alguém. exatamente. Ele tem um nome muito interessante, que eu, tipo, quando era menor, achava um nome muito feio. Felizardo era um nome muito feio. Dido, desculpa, mas é feio. Mas olhando para o significado dele, eu nunca vi ninguém triste perto dele. Nunca vi ninguém triste perto dele. E eu não é que eu decidi ser Uau. assim, mas fui transformado pela contemplação. Por acaso esqueci de mencionar, foi alguém que teve um impacto muito, muito grande na minha vida. Quanto também as meninas que eu falei, as namoradas e etc. Se não tivesse sido ele, tipo, está sempre ali, tipo, não, tipo, Uhum. para. Também, se calhar, tinha-me perdido nesse terreno. Porque os meus pais, por mais educação que me tivessem dado, este assunto quase que era um tabu em Uhum. casa. Uhum. Eles não falavam muito sobre isso, viam, tentavam aconselhar, etc. Mas este Felizardo não, ele sempre foi ali proativo nessa parte e ele, sim, E foi nem alguém. tinham à vontade, se calhar. Tipo, é uma coisa mais pessoal tua. Yeah. E E os tem a pais ver. acho que não conseguem, e nem nós conseguimos chegar para Uhum. dizer tudo aos nossos pais. Se perguntares Então hoje, já convinha acredito ter que os meus alguém. pais, mas a minha mãe, ela conseguiria fazer isso, porque eu vejo a minha mãe com o meu irmão, é diferente. Uhum. A minha mãe diz sempre que eu reclamo de alguma coisa da minha infância, ela diz: meu filho, era falta de conhecimento. E realmente era, Oh. tipo, ela não tinha tantos acessos a livros Uhum. quando nós estávamos a crescer, mas a minha mãe hoje, ela lê imenso. Minha mãe lê imenso, então coisas que ela não sabia do passado, a Uhum. educação de filhos, ela hoje sabe. Já não me tocou a mim, não é? Mas ela, com o meu irmão, já consegue falar bastante. Então acho que tem a ver bastante com, não tanto com a vontade, tem a ver com o Uhum. conhecimento que tu tens para Uhum. passares para os teus filhos. Mas não os critico por isso, porque, meu, os meus pais eram super novos, a cuidar de 3 crianças na altura, adolescentes. Eu quando penso nisso, os meus pais tinham a minha idade quando eu tinha hum, 10, 15 anos, era mais ou menos nesta faixa etária. Portanto, não Uau. foi fácil. Eles eram jovens. Eram jovens. Eu olho para mim hoje em Ah. dia, olho para trás, conseguiria eu cuidar de 3 adolescentes em casa com Yeah. esta idade, sem lutar com eles. Então, quando foi isso? Então, o Felizardo foi alguém que apareceu na minha vida e que teve um impacto muito grande. E eu digo mesmo, olho para trás e muito do que eu sou hoje veio dele. E eu decidi fazer o mesmo com os E outros. vocês ainda têm contacto? Infelizmente não falamos tanto, mas E ele sabe disso? Ele sabe que que ele teve um tiveste. impacto muito. Uhum. Sabe? E ele, tipo, se ele me ligar agora, neste momento, nós ficamos ao telefone 3, 4 horas a falar de tudo e de todos e etc. Mas
é alguém com quem eu nunca tive sentado a fazer fofoca de ninguém, a falar mal de ninguém. Às vezes, claro, falamos mal de algumas pessoas que me merecem, estou a brincar, estou a brincar, mas não, ele nunca me incentivou a fazer nada de errado e ele sabe do impacto. Eu faço questão de dizer às pessoas o quão importante elas Sim, são para acho mim. que é importante. Eu faço questão, então, ele sabe, ele sabe. Ele e a esposa, 5 estrelas de pessoas. Uau, Portanto, Gil. a felizar de alguém é muito, muito, muito especial na minha vida. Falar nisso, quando acaba o programa, vou-lhe mandar uma mensagem. Tu então, foi tão forte para ti que tu, se calhar, automaticamente ou intuitivamente, queres ser um felizardo na vida Na de vida das alguém. pessoas. Porque tudo aquilo que eu recebi na minha vida e que mudou a minha vida, eu quero dar às pessoas. Porque se alguém aparecer aqui e disser, olha, este rapaz está a falar, mas ele não é alguém perfeito, eu digo, Uhum, imaginem se eu não conhecesse a Deus. Imaginem se eu não conhecesse a Deus. Portanto, não tem a ver com eu ser perfeito hoje, é o quanto é que Deus mudou a minha vida até agora. uhum, Porque todos nós somos maus de alguma forma. O que exato. Deus quer fazer é moldar-nos. E eu literalmente sinto que Deus enviou pessoas certas, sendo Ele uma dessas pessoas, para me ajudar a ser moldado. Porque se hoje eu não sou uma pessoa perfeita, imagino o que seria de. Ninguém é perfeito. E nós Exatamente. não podemos esperar até ter a perfeição ou, por assim dizer, que tudo esteja bem na nossa vida para a gente trabalhar para Deus ou Uhum. fazer alguma coisa. E até acho que ontem alguém até falou disso quando estávamos todos juntos. Que, eu não vou trabalhar para Deus porque eu sou pecadora, tenho um Yeah. monte de pecados. Satanás, ele faz sempre isso. Eu me lembro quando me mandaram pregar pela primeira vez, eu pregava. E cada vez que eu ia pregar, principalmente dessa primeira vez, eu senti muito. Vinham aos meus ouvidos: mas quem és tu? Lembras do que tu estás a fazer? Lembra do Uhum. que tu fazes? Não sei o quê. Olha, eu me senti muito mal. Até eu disse isso em cima do púlpito, como eu me senti quando me disseram e Para a pregar. luta que eu tive. E houve alguém que depois disse: olha, eu também me convidaram, eu não aceitei por isso mesmo. Mas eu Yeah. aceitei, percebes? Eu disse: não. E depois o outro lado, né? Que dizia: não, é assim, é preciso que tu faças, aí tu aprendes e vês os erros, não é? Uhum. E Deus vai te moldando, não é porque tu num prim já estás Já estás perfeito, perfeita não ou acontece. porque tu és pecadora, nunca vais te mexer para fazer alguma coisa para Deus, porque não, é pecado. Não. Então Deus vai trabalhar com quem somos todos pecadores, então como é que é? É verdade Ninguém vai mesmo. fazer a obra, então. Mas Ninguém vai fazer nada. acredito que esse sentimento seja um sentimento que tipo, eu estou errado, mas não podemos nunca afastar-nos. Acredito que seja Deus que coloca em nós para nós Uhum. termos, meu, tu não és digno de estar aqui, mas eu te aceito Mas como eu tu te. estás. Meu, Exatamente. vem, mas eu quero te moldar, quero te mudar. E quando pessoas sentem-se. Há dois tipos de pessoas que nunca vão estar perto de Deus e bem com Deus: pessoas que se acham perfeitas Uhum. ou pessoas que se acham imperfeitas demais para que Deus as aceite. Portanto, nós temos Exatamente. que aceitar que somos imperfeitos, mas permitir, deixar que Deus trabalhe. É Eu, isso. eu, Não, eu eu sei que sentia muito mal. eu tenho defeitos. As pessoas perguntam-me, eu fico a pensar, quais são os meus defeitos? Tipo, acho que é melhor nem falar deles, não é? Eu tenho os meus defeitos, as minhas lutas, e, mas eu tenho Sim, porque eu me lembro quando permitido te que Deus. convidei, tu ficaste assim um bocado. Receoso. E eu te disse: não, são essas tuas imperfeições, essas tuas lutas mesmo, que é bom Uhum. testemunhares, que isso vai ajudar outras pessoas. Portanto, não podemos nos bloquear sobre os Esconder. nossos. Não, eu não vou aparecer, porque eu não sou capaz, porque eu não sou inteligente o suficiente. Uhum. Por exemplo, quando eu comecei com o pode testemunhar, eu disse assim: Jesus, não tens sabedoria para isso. Estás a ver? Tipo assim, eu comecei a crescer 13 anos para Para mexer. começar. Eu disse, mas tu não sabes nada, porque o que é que tu vais acrescentar às pessoas? Não, nem que eu leia e repita. Estou a Exatamente. repetir para mim e eu também estou a E aprender e aquele que está do outro há lado sempre alguém que vai. vai receber. Há sempre alguém que vai receber. Por mais imperfeito tu sejas, há sempre alguém que vai receber a mensagem transcende o mensageiro se Deus quiser. É isso Portanto, mesmo, não importa quem tu és, Deus se quiser te usar, Ele vai usar. Você tem de estar disponível. é isso mesmo. Olha, eu acho que nós. Não, nós não falamos da tua espiritualidade. Tipo, como é que é a tua rotina Minha matinal? rotina, Por exemplo, o que é que tu fazes? eu acordo de manhã, eu leio a Bíblia. Não tenho feito um ano bíblico, como fazia com os meus pais, de ler a Aham, Bíblia toda no ano, porque era um ótimo hábito, foi muito bom, mas às vezes questiono-me quanto a política do ano bíblico, porque às vezes líamos versos que, nem meu, eu percebias, estou a se ler isto calhar, para né? quê? Yeah. Tipo, Abraão teve um filho chamado Abel. Assim, aprendi bastante nomes, aprendi bastante coisas, e há coisas importantes em genealogias, mas hum, há coisas que não vale a pena para uma criança, às vezes de 8 anos, está a ler. Uhum, Era uma uhum. seca.
não vou tecnicamente dizer, tipo, era uma seca ler certas partes da Bíblia. Outras partes eram boas, Davi, Golias, etc. Mas então o que eu tenho feito são estudos específicos de Sim, continua. estudos específicos de Vamos coisas, não é? acabar. Então eu acordo de manhã, pego na Bíblia, normalmente estou a fazer um estudo específico sobre um tema. Uhum. Os últimos tempos tenho lido mais sobre casais, família, qualquer texto que fale de algum casal que tenha alguma luta ou algum problema, ou Uhum. eu leio temas, Bíblia, Ok. e depois estudo a escola sabatina, que para mim é essencial, é onde eu aprendi. Eu vou dizer que quase todo o conhecimento que eu tenho sobre Deus vem das lições da escola sabatina, que são lições feitas e preparadas por um grupo de pastores que vêm divididos por dias de semana, o que facilita o estudo. Uhum. E eu amo estudar a lição na escola sabatina. Há umas lições que posso dizer que se eu olho para elas, esse trimestre são 3 meses às vezes. Um tema, imagina que tu não gostas. Uhum. Isto vai ser uma seca, mas eu aprendo sempre alguma Sim, coisa. tem sempre alguma coisa que tu Então, tiras de lá. esta é a minha rotina. E depois oro por alguém. E de manhã tenho sempre, eu escolho alguém para orar durante a semana, no sábado. Escolho alguém. E no meio da semana eu mando uma mensagem a essa pessoa a dizer que estou a orar por ela. E eu oro pela pessoa. Não tenho muito hábito de orar por mim, a não ser que tenha assim, um problema assim bem Uhum. grande. Preciso que Deus haja mesmo, porque a minha oração com Deus por mim é durante o dia. Tipo, Mas tu escolhes a pessoa conforme que elas pedem para tu orares ou não, porque vês que sinto, tem um problema, sinto. sentes, Às vais vezes pelo nem, que nem sentes? é tanto pela. Eu sinto simplesmente que na semana passada eu mandei mensagem para alguém. Eu lembro que a pessoa tinha comentado há um mês atrás que ia ser operada em julho Uhum. e eu, não sei, no sábado pensei, vou orar por essa pessoa. E eu estava a orar por ela, depois na quarta-feira mandei mensagem a dizer que, olha, eu estou a orar por ti, pela tua família, espero que Deus a abençoe, etc. E ela no final do dia, eu mandei isto de manhã, ela no final do dia respondeu a dizer, olha, eu fiz a minha operação às 5 da tarde, correu tudo bem, obrigado por estás a orar por mim. Amém. Tipo, acredito que ela pensasse que eu sabia que a Uhum. operação dela era neste dia, mas eu não fazia a mínima ideia que era nesta semana. Então Deus usa nesse aspecto e eu faço questão de fazer a pessoa, não é simplesmente orar pela pessoa, eu mando-lhe uma Uhum. mensagem assim mais emocional, dizer quão importante ela é para Deus ou para mim, dependendo do relacionamento que nós tenhamos. Uhum. E, e sim, e faço isso. O facto de escolher alguém obriga-me a orar pela pessoa, porque eu sinto que é responsabilidade. E eu faço isso. Depois, na sexta-feira, se tiver tempo ou não, mando um hino para a pessoa. Eu tenho, eu tenho uma coisa que estou a criar agora, que é tipo uma rádio, Moreno FM, em que eu tipo, mando mensagem para alguém a falar da pessoa, daquilo que ela fez ou faz. E pode ser a Olha, minha tens uma rotina. voz muito bonita para interlocutor. Eu gostei. É, Yeah. eu tenho uma história. Podias trabalhar numa Eu rádio. vou depois um dia contar a história sobre a minha voz. A Porque esta sério. não era a minha voz até 2 anos Isso atrás. poderia ser nos dons ou não Quando tu tem nada a ver? quiseres. Quando tu quiseres. Ok. Tá? Porque a minha voz não era tão grave Tão grave. e não foi de uma bênção, foi de um problema. A Eu não sou doente. sério. Não tenho nenhuma doença. Ok. Mas Não, eu mas conto então um dia. vamos falar nos dons. Então, se calhar começas por aí, só para dizer da tua voz, porque eu achava que isso era também um dom, que eu até já dizia, poças, Que a até voz a que voz que eu vem nasci com esta assim voz já fantástica, não. Quem nasceu com para. esta voz foi o meu pai. Eu não, O teu pai tem a voz assim? meu pai tem uma voz muito bonita. E eu Ah. sempre quis ter uma voz como a do meu pai. Olha, então pronto, olha, Deus te deu a voz de outra forma. Exato. Mesmo muito obrigada. De nada, obrigado. Gostei muito de ter conhecido assim mais. E eu acredito que o pessoal lá em casa também. Afinal de contas, o poeta. Mas já vamos Poeta. falar já a seguir sobre o poeta. Tá bom. Tá bom? Vá. Muito obrigada e até já. Até